Salve, salve, fiel torcida, sejam todos bem-vindos. Informações, bastidores e está chegando a hora. Paulistão 2025 na reta final, véspera da grande decisão, derby que vai definir o campeão paulista de 2025. A gente conta todos os bastidores, preparações especiais, jogadores que retornam de suas seleções e muito mais. Temos também mais uma polêmica, mais uma vez Augusto Melo ameaçado de impeachment, tem também mais um escândalo envolvendo cambismo. Por aqui você fica sabendo tudo e muito mais em dois canais TV Sempre Timão, canal TV Timão, muito mais informação com qualidade e credibilidade para você. Não se esqueça, faça sua inscrição se ainda não for inscrito, tudo gratuito para você. Deixe o seu like, faça o seu comentário, ative o sininho para não perder mais nenhuma postagem. Se não recebeu nenhuma notificação do YouTube, volte aqui, tem sempre novidade, tem sempre um bom conteúdo para que você seja e se mantenha muito bem informado, muito bem informada. Agora sim, vamos às notícias. Pessoal, daqui a pouquinho eu falo sobre mais um escândalo envolvendo o nome do Corinthians em ofícios da polícia. Já eu conto para você, mas vamos começar falando de futebol, que é o que interessa. Corinthians se prepara aí para os momentos que antecedem a grande decisão do Campeonato Paulista. Corinthians vem fazendo um trabalho especial para recuperar Rodrigo Garro, que foi preservado, né? O principal jogador do Corinthians na última temporada foi preservado aí na primeira partida diante do Palmeiras. Tem treinado, parece que, ao que tudo indica, pelo menos que pudemos apurar, é que ele vai para o jogo, vai ser titular nesta partida, e o Corinthians ainda segue com algumas indefinições. Jogadores que serviram suas seleções, como Carrídio, como Martínez, ambos jogaram muito nas datas FIFA. Quem menos atuou foi Ángel Romero, que atuou por poucos minutos, entrando sempre nos finais dos jogos. E o zagueiro Félix Torres também não atuou expressivamente, ou seja, não permaneceu em campo durante os 90 minutos. Os demais jogadores jogaram bastante e a gente não sabe as condições físicas que eles chegarão ao Corinthians. Entretanto, Ramon Dias teria falado aí para pessoas próximas a ele durante esses dias que antecedem, né, o desafio máximo pelo Paulista, que os jogadores que retornam de suas seleções não irão treinar, apenas haverá uma palestra, né? Apenas haverá orientações sobre como proceder durante o jogo. Não tem mais que treinar, na verdade, né? Desgaste excessivo pode ser prejudicial. Esse é o caminho, essa é a linha que será seguida pela comissão técnica do Corinthians. Os demais seguem a preparação. E agora é foco total, né? Quem cansou, cansou. Quem tá cansado vai descansar depois. Agora é ir pro sacrifício porque vale o título. Aliás, todo cuidado é pouco, né? Até o meio-campista, né, o volante Ranieri, afirmou que 1-0 é uma vantagem irrisória e pode ser muito enganosa se o Corinthians não entrar em campo com a devida concentração e se dedicando a cada bola. O Corinthians só saiu de campo com a vitória exatamente por ter disputado cada bola, cada momento, se entregado em todas as oportunidades e fez com que o time saísse da casa do adversário com a vantagem por 1-0, mas é uma vantagem fraca, é uma vantagem que pode ser revertida e todo cuidado é pouco se o Corinthians quiser garantir o primeiro título na temporada 2025. Aliás, título também pode valer mais um bônus para Memphis Depay. O jogador tem várias cláusulas no contrato que assinou com o Corinthians que concedem a ele bônus, ou seja, valores milionários por metas atingidas. Por exemplo, se o Corinthians for campeão paulista 2025, apenas para o jogador ele embolsará mais de 4 milhões de reais. Só lembrando que a premiação entregue pela Federação Paulista de Futebol ao campeão paulista é de 5 milhões de reais, ou seja, o Corinthians terá aí que desembolsar praticamente toda a premiação para um único jogador, Memphis Depay, como bônus por meta a ser atingida. Uma delas é conquista de títulos. E tem mais informações chegando. Escândalo. Mais uma vez, nome do Corinthians vai parar na polícia. Pessoal, a gente vem já falando sobre o suposto esquema de cambismo que pode ter partido de dentro do Corinthians. Por que pode? Porque o fato ainda está sob investigação. A Polícia Civil apura possíveis irregularidades na distribuição de ingressos para os jogos na Neoquímica Arena e a Gazeta Esportiva levou ao público uma reportagem bombástica. Segundo o periódico, Corinthians teria ocultado informações da polícia.
O fato está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Polícia de Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por meios eletrônicos. Apesar de o Corinthians ter sido convocado para esclarecer fatos, segundo a Gazeta, a diretoria teria omitido informações relevantes sobre a destinação de entradas e teria admitido repasses realizados fora do programa Fiel Torcedor. Corinthians teria informado à polícia que aproximadamente 8 mil ingressos são repassados às torcidas organizadas por meio do plano Minha Torcida. No entanto, a polícia apurou que o número exato seria 7.298 ingressos, distribuídos entre os principais grupos, Gaviões e Camisa 12. Além disso, Corinthians teria reconhecido a existência de um login, o Torcida 2, um sistema que, segundo a diretoria, seria utilizado apenas em jogos de grande apelo popular, para atender às organizadas. No entanto, ainda segundo a Gazeta, esse mecanismo tem sido acionado em todas as partidas da equipe, garantindo cerca de 1.200 ingressos extra, fora do programa Fiel Torcedor. A Gazeta informou ainda que o Corinthians não teria informado à polícia que parte dos ingressos corporativos originalmente destinados a patrocinadores e parceiros comerciais têm sido alocados em setores diferentes, dos quais teriam por objetivo. No jogo contra o Santos, por exemplo, foram 810 ingressos corporativos no setor norte e 206 no setor sul. Internamente, o Corinthians teria afirmado ainda em depoimento que membros do Conselho Deliberativo têm direito ao ingresso gratuito e a prioridade para a compra de até 4 ingressos com desconto. No entanto, a diretoria não relatou à polícia que cerca de 300 assessores internos do clube usufruem dos mesmos privilégios. Somados, esses grupos têm à disposição cerca de 3 mil ingressos por jogo. Bom, ainda segundo o levantamento da Gazeta Esportiva, com base em planilhas obtidas, esses convites que têm uma destinação diversa daquelas para os quais deveriam ser comercializados, teriam origem dentro das próprias plataformas oficiais do Corinthians, sem critérios divulgados, e todas essas vendas foram realizadas ou teriam sido realizadas pelo Ingressos Corinthians, com link de pagamentos liberados diretamente por um funcionário do clube. Nos últimos meses, torcedores cadastrados no programa Fiel Torcedor, que pagam mensalmente um valor, teriam em tese prioridade para adquirir convites, têm relatado dificuldades crescentes para comprar ingressos, mesmo estando com os planos em dia. As reclamações se multiplicaram em redes sociais, canais da ouvidoria do clube e até mesmo boletins de ocorrência foram registrados. Corinthians, por sua vez, anunciou recentemente a Operação Ingresso Legal, uma iniciativa para combater venda irregular de ingressos por cambistas que negociam as entradas por até 1.300% a mais do que o valor original do convite. Corinthians também informou que uma empresa de biometria estava sendo cotada para operar o sistema de reconhecimento facial, reconhecimento biométrico. Contudo, essa empresa foi negada. Por quê? Foram encontradas irregularidades envolvendo o nome do administrador desta empresa. A empresa em questão, a Ticket Hub, fornecedora da tecnologia, não foi recomendada pela compliance do clube. O departamento apurou uma série de riscos ao negociar com essa empresa e seu dono, o empresário Bruno Balcimelli. Essa informação é do site central do Timão. Segundo a compliance, a movimentação ou um possível acordo evidencia um alto risco de alerta em relação à empresa. O relatório apresenta como dados que a empresa foi fundada há apenas 4 anos, com capital de R$100 mil. Entretanto, outro documento relaciona o nome do Balcimelli empresário como não tendo a empresa regular no quesito tributos e arrecadações municipais. Aliás, ele tem também ou teria pendências judiciais, apresentando análise negativa. Ao longo da atuação, em todas as companhias que o empresário é dono ou sócio, ele acumulou uma dívida tributária na casa de R$2.300.000. Não está fácil, meus amigos. Que seria a solução virou mais um problema, Outra análise aponta que esta mesma empresa
tem ainda na justiça serem arrolados aí processos em que o empresário figura como parte passiva em 23 ações, cujo valor chega a 50.800.000 reais. Desses processos, 16 são de natureza civil ou administrativa, 6 são criminais e 1 é trabalhista. Além disso, há outros 8 processos trabalhistas vinculados ao CPF de Balcimelli, também como parte passiva, cujas causas somam mais de 244 mil reais em débitos. E tudo isso reforça ainda mais, a oposição que pede a destituição de Augusto Melo, que inclusive teve mais uma vez recurso negado. Vamos falar sobre. Pessoal, a 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso da defesa de Augusto Melo para suspender o processo de impeachment. Com isso, o presidente continua sob o risco de destituição do cargo. A defesa dele afirmou que vai recorrer a outras instâncias para interromper o processo. O Conselho Deliberativo suspendeu a votação pelo procedimento de impeachment de Augusto Melo no dia 20 de janeiro, quando alegou que a reunião não teria segurança para todos os votantes e todos os associados. Para Augusto Melo, o procedimento fere o Estatuto do Corinthians, isso porque a Comissão de Ética e Disciplina recomendou a suspensão da votação até o fim das investigações da Polícia Civil no caso Vaidbet. As averiguações estão na fase final e os membros da diretoria estão sendo ouvidos. O processo de impeachment teve início em agosto de 2024. A Comissão de Ética e Justiça produziu um relatório citando irregularidades da atual gestão, especialmente no caso de envolver repasses a supostas empresas de fachada. Muitos nomes que já foram apoiadores do Corinthians, alguns ainda são, tiveram seus nomes ligados ou tiveram participação, deporam a favor ou contra. Entre eles, Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, Rubão, ex-diretor de futebol, Rosala Santoro, ex-diretor financeiro, Yunki Lee, ex-diretor jurídico, e Fernando Perino, ex-diretor jurídico adjunto. Os 4 últimos pediram demissão após o caso escândalo vir à tona. Por falar em escândalo o lance dos ingressos também, a torcida está mais ou menos calada acerca do assunto, mas eles prometeram que vão firmes cobrar uma solução. Eles estão abraçando a causa dos torcedores que não conseguem adquirir convites, abraçaram o movimento e diz que vão para cima da diretoria após a final do Campeonato Paulista. Eles falaram que ficarão, até para não tumultuar o ambiente, ainda mais inertes nesse período, mas assim que encerrar o Campeonato Paulista, vão para cima, vão cobrar firmes uma posição desta gestão acerca de uma resolução do assunto, de uma limpeza, literalmente, para que Augusto Melo cumpra a sua promessa de campanha, ou seja, fazer uma limpeza no clube, operar com transparência e com legalidade. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixa o like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.